A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @igrejas benditas, ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, para dar continuidade à igreja feita através de cartas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, levando a palavra do Senhor nosso Deus em cada casa, cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração que estiver necessitado da palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso e de receber orações. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês novamente muitíssimo bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @igrejas benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que irão se sentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, que serve para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como o Senhor Jesus afirmou lá em Mateus como é possível vocês examinarem nas Escrituras Sagradas, na palavra do nosso Senhor Deus, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para servir como canal, como instrumento do Senhor nosso Deus, para que Ele possa falar aos seus corações, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, em cada coração que precisa e necessita da palavra do Senhor nosso Deus. Lembrando que estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas a partir de 1h12 da madrugada. Até lá estaremos focando somente em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, pois um dos objetivos dessas igrejas virtuais, que são 12 ao todo, é levar muita fé para todos vocês. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Então vamos à ministração de uma oração para darmos início à ministração da palavra do Senhor nosso Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor possa levar para quem está conosco através dessa internet a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua bela igreja virtual, @igrejas benditas. Eu peço ao teu santo, o Espírito Santo de verdade, para tocar em cada coração de cada pessoa onde essa live alcançar, testificando a tua palavra e removendo tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor Deus. Com os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro com cada coração que receber com alegria tua boa palavra sendo ministrada através de nós, para que elas
possam seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e se tornarem igrejas vivas, sal e luz, benditos, amados do Pai e do nosso Senhor Jesus. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Eu estarei dando início hoje aos sorteios dos rebanhos benditos de números pares, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E em Mateus 25, versículo 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus o Cristo. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ouvimos também nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando e examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. E o Isaías, de Xã Grande, Pernambuco, seja muito bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Escolham seu número de 1 a 12 para que no decorrer dessa live, além de orações, você esteja recebendo no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas, da Palavra do Senhor nosso Deus, para estar aumentando a sua fé. E o primeiro rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus é o rebanho bendito par de número 6 e o rebanho bendito ímpar de número 5. São os primeiros a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. E o primeiro livro a estar sendo ministrado nessa madrugada é o livro de Apocalipse, que possui 22 capítulos. Livro de Apocalipse, que possui 22 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. Lembrando, interajam conosco, deixando nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado. Sejam muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo, independente do seu segmento religioso de fé. Todos são bem-vindos para ouvir a palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração de uma oração do livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito par de número 6, Apocalipse, capítulo 3. E para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 5, livro de Apocalipse, capítulo 4, para a sua meditação. Vamos agora à ministração de mais uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são, porque orações, elas duram no mínimo 1 hora. Se você quiser continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, basta você estar seguindo ou se inscrevendo, pois o nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos, ele ora toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte, para todos aqueles que são seguidores ou inscritos ou membros ou ofertantes ou dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Então vamos à ministração de uma oração. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, sejam limpos, livres e libertos com os poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, destruindo todo o laço do inimigo, toda a armadilha da carne que estiver tentando de alguma forma impedir da tua palavra alcançar o resultado da qual ela está sendo enviada através de nós. Que haja as tuas abundâncias de alegrias, paz,
graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Lhe dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão, Senhor Deus. Sejam todos novamente muito bem-vindos, capazes, graça e alegria no nosso Senhor Jesus. Vamos aqui dar início à ministração no livro de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 20. Vou do versículo 15 ao versículo 21. Livro de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 21. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus no Cristo. Esse capítulo 3 aqui do livro de Apocalipse são palavras do próprio Senhor Jesus, o Cristo, às suas igrejas. Aqui, mais especificamente, é uma igreja muito rica de posses financeiras, mas extremamente pobre em amar, em cuidar do necessitado, como o Senhor Jesus mandou. Pois aqui o Senhor Jesus deixou bem claro, ele chamou de miserável aquele que tinha muitos recursos, mas não compartilhava eles com o seu irmão. Nós estamos vindo aí com a inauguração dos templos físicos, em que o obreiro recebe o seu salário, como o Senhor Jesus afirmou em Lucas capítulo 10, versículo 7. Todo obreiro é digno do seu salário, e os necessitados têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, a oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem oportunidade de pregar, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Pois aqui o Senhor Jesus foi bem claro que somente dele que nós conseguimos adquirir aquilo que é realmente essencial para as nossas vidas. E aquilo que nós estamos, que o Senhor nos concede de posses financeiras, devemos ser bons administradores, de forma que ninguém venha a ter falta nem necessidade de nada. Pois aqui o Senhor Jesus foi bem claro que ele castiga e repreende aqueles quanto ele ama, que é para que se arrependam, para que se convertam, para que possam não só fazer o bem ao próximo, como também poder desfrutar do melhor do Senhor em sua vida. Pois aqui o Senhor Jesus também foi bem claro que ele está à porta e bate. Aquele que ouvir a sua voz e ir lá abrir a porta, ele entrará e ceará com essa pessoa. Ou seja, irá criar uma comunhão com aquele que ouve a palavra dele e está disposto a permitir que ele venha entrar, não de passagem, mas sim para habitar em nossos corações. Como lá em João capítulos 14, 15 e 16, o Senhor Jesus afirmou que ele e o Pai venham fazer morada naquele que guarda e pratica os seus mandamentos. E aqui, como a gente sempre inicia, os 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono, que são aqueles que vencem, aqueles que têm a promessa de verdadeiramente estar junto com o Senhor Jesus, o Cristo, na glória. Que é esse o objetivo não só para nós mesmos, mas sim para todos aqueles que nos acompanham. Mas cabe a cada um de vocês se posicionar, ouvir a palavra do Senhor, ouvir o verdadeiro pastor, abrirem a porta e permitir que ele entre no seu lar, no seu comércio, no seu veículo, verdadeiramente venha passar a habitar no seu coração. Mas cabe a cada um de nós verdadeiramente darmos essa legalidade para que o Espírito Santo, nosso Senhor Deus, para que o Senhor Jesus, para que as legiões de anjos celestiais enviados pelo nosso Senhor Jesus possam verdadeiramente estar produzindo o melhor para cada um de nós.
Vamos aqui ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a receberem uma palavra ao seu coração. Vocês que estão chegando agora, vocês estão conosco desde o início da live, sejam novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Próximo rebanho bendito par de número 4 e rebanho bendito ímpar de número 3. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. Escolha também o número de 1 a 7, que logo mais no decorrer dessa live estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor para estar aumentando a sua fé. Livro de Tiago, que possui 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Falando em amar ao próximo e demonstrar através de atitudes verdadeiramente o nosso compromisso com o Senhor nosso Deus, cai o livro de Tiago. Livro de Tiago, capítulo 2. Justamente Tiago, capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Tiago, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito par de número 4. Livro de Tiago, capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar de número 3. Livro de Tiago, capítulo 3, para a sua meditação. Vamos aqui à ministração de mais uma oração para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo em suas vidas. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações e compartilhem para que a palavra do Senhor possa alcançar o máximo de vidas possíveis, que todos precisam e necessitam verdadeiramente de receber a palavra do Senhor em seus corações. Vamos à ministração de mais uma oração. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco durante a madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado, com os poderes que há no fogo e no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, transformando cada corpo, alma, espírito e coração nos que estiverem junto conosco através dessa internet, para que eles possam se posicionar como igrejas vivas, sal e luz, exaltando e engrandecendo ainda mais ao santíssimo nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, para que verdadeiramente possam ver, como em Malaquias capítulo 3, versículo 18, a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Presta atenção, Senhor. Joel, se você tem certeza que nós estamos mentindo, basta aceitar um dos desafios. Temos aí mais de 100 denúncias, que são 100 desafios. Cada um deles vale mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. Basta aceitar o desafio. Aquele que não conseguir provar o seu caráter e o conhecimento que apresenta, esse paga o valor em dinheiro. Pois estamos aqui alicerçados tanto na lei espiritual, em que tudo que nós falamos nós iremos prestar conta de cada uma palavra que sair da nossa boca no dia do juízo, como também juridicamente, que a internet não é uma terra sem lei. Nós estamos aqui sujeitos à lei dos seres humanos também, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Então vamos aqui à ministração no livro de Tiago, capítulo 2, do versículo 20 ao versículo 26. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não somente por fé. E não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 2, o livro de Tiago em si,
principalmente esse capítulo 2 aqui do livro de Tiago, traz algo que anula completamente essa liderança religiosa que fica falando que Jesus já fez tudo por você. Porque é impossível você confessar ao Senhor Jesus o Cristo em sua vida e você não apresentar os mesmos frutos que ele apresentou. Porque ele foi claro: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e as fará ainda maiores. Você não é salvo pela obra, mas aquele que te salva, que é o Senhor Jesus o Cristo, exige de você boas obras. Não é opcional, se você quiser, se você sentir no seu coração. Aqueles que são do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus vive neles, devem demonstrar com obras, com frutos, com evidências sólidas de quem é verdadeiramente o seu Senhor, como foi ministrado na última live aqui na Igrejas Benditas, Lucas capítulo 6, o Senhor Jesus foi bem claro: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então, nessa hora que nós vamos examinar que desde o princípio, desde o Antigo Testamento, o tempo todo, a fé que vem através da palavra do Senhor, foi consumada através da atitude, através da obra, através do fruto que aquela pessoa produziu. Porque aqui em todo momento veio primeiro a palavra do Senhor, e aqui, naquele momento, a pessoa foi lá e consumou aquela fé, aquela palavra do Senhor que veio através da atitude que ela tomou a partir da palavra do Senhor. Então é dessa forma que nós devemos nos posicionar, para que não nós estejamos vivos, mas sim Ele viva em nós. Porque Ele vivendo em nós, Ele cuida não só de nós, como da nossa família, de tudo aquilo que Ele nos colocou administrando, porque tudo continua sendo dele, em todas as diversas áreas e setores de nossas vidas. Verdadeiramente o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, faz prosperar, não somente nas posses financeiras, como na saúde, na alegria, na paz, entre diversas outras áreas e setores de nossas vidas. E abençoados, agora eu estarei apresentando a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. Então prestem todos muita atenção e ajam como uma igreja nobre do Senhor Jesus. Atos 17, versículo 11, que ouve com atenção aquilo que o líder fala e depois vai examinar nas escrituras para ver se o que o líder está falando é aquilo que está escrito. Então prestem atenção em cada uma passagem que vai ser mencionada, anote ela e vai examinar depois versículo por versículo, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira
em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Recado dado a todos vocês. Quem quiser escutar novamente a mensagem, não conseguiu anotar alguma das bases para estar examinando, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. Você vai poder voltar e examinar versículo por versículo. E quem quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social aqui você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais o vídeo estará fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Você pode entrar também diretamente em contato conosco no privado e já aproveite e peça um de nossos templos físicos para a sua região. Pois lembrando que nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada com fé, amor e amar, em que todos não são só muito abençoados, como também têm oportunidades e recursos para se tornarem um canal, um instrumento de bênçãos do Senhor nosso Deus na vida do próximo. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Jesus. Foi uma abençoada aí comentou algo que parece ser bom, parece ser verdade, mas tem um ponto necessário de ser abordado, que ela comentou: verdade, amando o próximo e cuidando sim dos órfãos e as viúvas, esse é o verdadeiro dízimo. Então deixando aqui sempre muito bem claro, a gente tem que saber separar as coisas. Oferta e dízimo não é dinheiro separado para você fazer caridade por si próprio. Deixando isso aqui sempre muito bem claro. Isso é um compromisso feito para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Agora é necessário que você entregue a oferta e o dízimo a um sacerdote que vá administrar de forma que mesmo que esse dinheiro que você conseguiria usar para beneficiar ao necessitado, você possa encontrar essas condições, esses recursos necessários para você não deixar de ajudar o necessário, não deixar de ajudar ao necessitado, mesmo entregando suas ofertas e seus dízimos. Como assim? Quando a gente afirma que o templo físico que chega com oportunidades, recursos e condições para vocês fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, é por isso. Porque o nosso sacerdote administra as ofertas e os dízimos de forma que todos venham participar e interagir, de forma que ninguém venha ter falta nem necessidade de nada. Então é necessário saber sempre separar as coisas, que uma coisa não anula a outra. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Gratidão pela presença de todos vocês aqui. Deixem nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado. Esteja interagindo conosco e participando dessa live. Próximo rebanho bendito par de número 8 e o rebanho bendito ímpar de número 7. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso para a sua meditação. E o Francisco José do Ceará, seja muito bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Se inscreva nessa igreja virtual que você vai estar recebendo orações, além das que são realizadas durante as lives de segunda a sexta. O nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, continua orando por todos vocês toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Próximo livro de 3 João, capítulo 1 e único. 3 João, capítulo 1 e único, para a meditação do rebanho bendito par de número 8 e do rebanho bendito ímpar de número 7. Livro de 3 João, capítulo 1 e único, para ambos os rebanhos sorteados. Sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembre-se de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações. Vamos à ministração de mais uma oração para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Se escolham também o número de 1 a 7, que logo mais nessa live eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor ao seu coração. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja o derramar dos poderes que é no fogo, no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, em cada porta, portal e janela, de cada coração que receber com alegria tua palavra sendo ministrada através de nós.
para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos novamente muito bem-vindos, capaz e graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Gratidão pela presença de todos vocês aqui. Deixe no comentário seu primeiro nome, sua cidade, seu estado, para estar interagindo conosco, para mais honra e glória ao Senhor Deus. Gratidão, Senhor Deus. Deixa que vão estar participando, vão estar recebendo orações. Exatamente. Só pelo fato de você deixar aí o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado, já é uma forma de você estar aqui marcando presença, interagindo, recebendo a presença de anjos celestiais do Espírito Santo de verdade para a sua presença. Pois o Senhor Jesus afirmou em Mateus 16, 24 e 27, Ele vai recompensar a cada um de nós segundo as nossas obras. E essa demonstração sua de interagir, de participar, já é uma obra, uma semente que você produz, que você semeia para mais honra e glória no nosso Senhor Jesus. Então vamos agora à ministração. No livro de 3 João, capítulo 1 e único, no versículo 5 ao versículo... Vou do versículo 1... É tanto versículo, agora eu nasci em Salvador de Cristo. Vou do versículo 1 ao versículo 7. Livro de 3 João, capítulo 1 e único, do versículo 1 ao versículo 7. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, como sempre, cada um capítulo encaixando direitinho um com o outro. Pois aqui no apóstolo João, nesse livro de 3 João, capítulo 1 e único, o apóstolo João novamente demonstrando a importância que tem em colocar em prática a palavra e a verdade do Senhor Jesus para com o próximo, principalmente para com os irmãos. Pois como está escrito lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 10, nós devemos priorizar os domésticos da fé, devemos interagir e dar oportunidade a todos, mas priorizar aqueles que fazem parte da videira. Então é necessário que venha examinar as nossas obras e os nossos frutos para ver se estamos realmente administrando aquilo que o Senhor nos concedeu com o juízo e com a justiça, de forma que todos venham poder se beneficiar e o nome do Senhor seja ainda mais exaltado em nossas vidas. Vamos aqui ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a receberem uma palavra ao seu coração. Rebanho bendito par de número 12 e o rebanho bendito ímpar de número 11 são os próximos rebanhos a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. E o próximo livro a ser ministrado nessa live, livro de 2 Reis, que possui 25 capítulos. Livro de 2 Reis, que possui 25 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus em seus corações. Livro de 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13, para a meditação do rebanho bendito par de número 12, livro de 2 Reis, capítulo 13. E para o rebanho bendito ímpar de número 11, livro de 2 Reis, capítulo 14, para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando a todos vocês que nos finais de semana, no sábado e no domingo, nós temos reprises das nossas lives. Dentre as 5 lives que ocorrem durante a semana, é sorteado quais lives serão reprisadas, ou seja, repetidas nos finais de semana, no sábado e no domingo, para que de segunda a segunda você tenha uma palavra diretamente do coração do Senhor nosso Deus ao seu coração, sem dogmas, sem costumes, sem manipulação nenhuma do
ser humano. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam e se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo, em Teu santo nome eu peço que esses Teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela Tua santa palavra sendo ministrada. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus, o Cristo, destruindo e removendo toda raiz de amargura, toda obra da carne ou do maligno que estiver tentando de alguma forma impedir, atrapalhar ou desanimar essas vidas de receberem a Tua boa e verdadeira palavra, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para que receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, capazes da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos dar início aqui à ministração no livro de 2 Reis, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, não se apartou deles, pelo que acendeu contra Israel a ira do Senhor, o qual os entregou nas mãos de Azael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Porém, Jeoacás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava Israel. O Senhor deu um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel saíram de sob o poder dos sírios e habitaram de novo em seus lares como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel, porém andaram neles, e também o poste ídolo permaneceu em Samaria. E foi o caso que não se deixaram a Jeoacás do exército, senão 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os havia destruído e feito como pó, trilhando-os. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 13 aqui do livro de 2 Reis é muito importante porque demonstra quando o povo está em pecado, está em iniquidade, está em desobediência para com o Senhor nosso Deus. Por mais que o Senhor o ajude de alguma forma, a gente vê que é muito mais difícil de conquistar a vitória. Porque quando o povo estava 100% na presença do Senhor, ninguém era páreo para o povo de Israel. Mas a partir do momento em que eles permitiam entrar a iniquidade, a impiedade, aquilo que não era da parte do Senhor nosso Deus, que era costume das tribos que eles mesmos estavam expulsando daquela terra, porque cometiam atrocidades, coisas malignas. E aí, toda vez que eles começavam a adotar aqueles comportamentos, vinha as consequências das suas ações, o juízo. E aqui nós vemos que mesmo que por um momento surgiu um alívio, mas não foi um alívio pleno, porque ainda havia carga pesada, negatividade entre o povo. Para que nós venhamos ver que quando verdadeiramente for clamar a ajuda do Senhor, for pedir a ajuda do Senhor, é necessário que antes de exigir que o Senhor faça qualquer coisa em nosso favor, qualquer transformação que Ele pode fazer, nós venhamos a verdadeiramente nos transformar de dentro para fora, abandonar o velho homem e nos revestir do novo, das novidades do Senhor nosso Deus, para que Ele possa agir com total liberdade, de forma que o inimigo não venha ter nada para lhe acusar, para de desanimar, para impedir que a palavra, a promessa do Senhor se cumpra na sua vida. Mas isso é algo que cabe a nós fazer. Se o povo tivesse abandonado as más práticas, os maus costumes, e verdadeiramente se dedicado à presença do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso,
não teriam passado por tudo aquilo que passaram. Então é importante que antes de qualquer coisa questionar, era da vontade de Deus, foi porque Deus quis. Não, foi por causa da desobediência, que por causa das suas próprias ações, das suas próprias consequências, das suas próprias ações. Então vamos, antes de parar de jogar tudo na culpa de Deus, na culpa da religião, na culpa do isso, daquilo outro, venha reconhecer aonde foi que você errou e aonde é que você pode fazer diferente. Não adianta também reconhecer o erro e continuar insistindo, falar que você é assim, que você nasceu assim, que você cresceu assim. Essa história não cola na palavra do Senhor nosso Deus. É necessário que venhamos a nos transformar na sua presença. João capítulo 3. Nascer novamente da água e do Espírito. Para mais honra e glória ao Senhor Jesus. E abençoados, agora estarei apresentando a vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo bendito bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Então prestem atenção na mensagem, anotem cada passagem das Escrituras Sagradas que for ser apresentada na mensagem. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando o seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadim. Glória ao nosso Senhor Jesus, recado dado a todos vocês. Eu guardo vocês todos lá no @MileOfertadim, com 2 L's e MileOfertadim.
E se você quiser escutar novamente a mensagem, não consigo anotar alguma das bases, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. Você vai poder voltar, pausar e até diminuir a velocidade, dependendo da rede social, caso necessário. Se quiser ofertar ou dizimar nessa obra Nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social aqui você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais o vídeo estará fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Você também pode entrar em contato conosco diretamente no privado para pedir mais informações e também já peçam nos nossos templos físicos para a sua região. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. A Jaia de Curitiba, seja muito bem-vinda com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao próximo livro a estar sendo ministrado nessa madrugada, ao próximo rebanho bendito a estar sendo sorteado. Próximo rebanho bendito par de número 2 e rebanho bendito ímpar de número 1. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, para a sua meditação. E o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live é o livro de Joel, que possui 3 capítulos. Livro de Joel, que possui 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. Escolha o número de 1 a 7, que logo mais estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor, nosso Deus, para a sua meditação. E lembrando a todos vocês que eu estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas a partir de 1h12 da madrugada. Basta você deixar o seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado aí nos comentários. Livro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito par de número 2, Joel, capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar de número 1, livro de Joel, capítulo 3, para a sua meditação. Oi, professor. Exatamente, eu só respondo a partir de 1h12 da madrugada. Até lá, a foco é a oração e ministração da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Que é isso aqui que todos precisamos e necessitamos. Exatamente. Aí logo mais, a partir de 1h12, nós iremos responder vocês. Exatamente. Para mais uma glória ao Senhor Jesus. Vamos à ministração de mais uma oração. Se inscrevam e sigam para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Nosso Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar cada vez mais. Que haja o derramar das abundâncias, diversidades e plenitudes de poderes, que é no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, em todas essas benditas vidas, dos benditos membros, seguidores, ou inscritos, ou ofertantes, ou dizimistas, desta tua forte igreja virtual, @Igrejas Benditas, para que eles sejam livres, limpos e libertos, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus, o Cristo, em cada área e setor de suas vidas. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Sejam todos novamente muito bem-vindos, capazes da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Presta atenção, gente. Aqueles que estão chegando agora, sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos, capazes da graça e alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vão deixando no comentário o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado, para estar interagindo conosco também e participando dessa live. E no final da live, a partir de 1h12, que eu estarei respondendo vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas para mais honra e glória no Senhor Jesus. E como a abençoada ali comentou sobre José de Arimateia, que era um político e ajudou a carregar o corpo do Senhor Jesus, e nós iremos apresentar agora a vocês a nossa denúncia, onde basta você provar, com base na Bíblia Sagrada, uma só das 7 afirmações para você receber 200 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós, na Bíblia Sagrada, que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o político não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4.
prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João capítulo 9, versículo 31 e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus o Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus o Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus o Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Para que vocês vejam que a nossa palavra é sempre sim, sim e não, não. Basta provar nas Escrituras Sagradas que estamos errados ou mentindo que recebe o valor em dinheiro. Pois nós reconhecemos que a internet não só é uma terra sem lei, como nós estamos aqui sujeitos também a todas as leis, tanto a do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, quanto as leis dos seres humanos também. Para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Uma só é mentira. No caso dessa denúncia, basta provar que uma só é mentira e receber o valor. Mas tem mais de 100 aí para todos vocês estarem examinando o nosso caráter. Vamos aqui ao livro de Joel, capítulo 2. Livro de Joel, capítulo 2, no versículo 12 ao versículo 18. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum e proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso na sua terra, compadeceu-se do seu povo. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 2 aqui do livro de Joel, o Senhor convocando todo o povo, independente da forma como esteja, de onde estiver, buscando verdadeiramente ajuntar ao seu povo, para que venham se santificar, pois sem santificação ninguém verá o Senhor nosso Deus. Então é importante verdadeiramente cada um de nós venhamos examinar com muita atenção e cuidado as obras e os frutos, nós mesmos uns aos outros. Provérbios 18, versículo 13. Responder antes de ouvir é estultice sem vergonha. Então vamos evitar sempre de tirar qualquer conclusões precipitadas, de fazer aquilo que a gente acha, pensa ou imagina, porque o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, se agrada quando o seu povo pratica a justiça. Não adianta falar de Deus. O Senhor não precisa que você minta, que você peque, que você transgrita, que você cometa alguma injustiça, para de alguma forma parecer que você está honrando o nome dele. Então vamos examinar sempre com muita atenção e cuidado. Nós temos aí as nossas mais de 100 denúncias para vocês colocarem à prova tanto a nós quanto qualquer outra liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, para que vocês possam estar fazendo como o Senhor Jesus mandou. João 7, versículo 24. Julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito par de número 10 e o rebanho bendito ímpar de número 9. Escolha o seu número de 1 a 7 para estar recebendo uma palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, para estar aumentando a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Livro de Josué, que possui 24 capítulos. Livro de Josué, que possui 24 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. Então sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O Lucas, do Rio de Janeiro, São Gonçalo, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo. Lembre-se de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, em seus corações. E o livro de Josué, capítulo... Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Josué, capítulo 2. Livro de Josué, capítulo 2, para meditação do rebanho bendito par, de número 10, Josué, capítulo 2. E para meditação do rebanho bendito ímpar, de número 9, livro de Josué, capítulo 3, para sua meditação. Daqui a pouco, a partir de 1h12 da madrugada, estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas sobre as escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, sobre os nossas denúncias, sobre as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, para que todos vocês, ao interagirem, deixando nos comentários seu primeiro nome, cidade, estado, possam estar sendo igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor Jesus. Próxima oração a estar sendo ministrado, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vitorioso Senhor dos Exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas, dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estão o buscando durante a madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas, a ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento. Que haja o derramar dos poderes que é no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta de seus pés, removendo toda religiosidade, toda venda e toda trave do inimigo ou da carne que estiver tentando de alguma forma impedir que a tua palavra venha a ser semeada nesse coração e frutificar em abundância, para que eles possam ser verdadeiramente gratos ao Senhor Deus em cada área e setores de suas vidas, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Presta atenção, Deus. O Rony de São Luís, Maranhão, seja muito bem-vindo, com a paz e a graça da igreja Nosso Senhor Jesus. Uma excelente pergunta que você fez, e daqui a pouco, a partir de 1h12 da madrugada, pode ter certeza que nós estaremos te respondendo, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui à ministração no livro de Josué, capítulo 2. Livro de Josué, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 21. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: Desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, e tua mãe, e teus irmãos, e toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe sairá sobre a cabeça, e nós seremos... O seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste. E ela disse: Segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Foi no início ali da live, foi mencionado sobre Raabe, sobre a obra e o fruto que ela fez, e aqui demonstra bem claro que se ela tivesse de alguma forma mudado o seu caminho, mudado aquilo que ela havia combinado com aqueles que eram da parte do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso,
teria desfeito o acordo. Para que nós venhamos ver que não adianta você afirmar uma coisa com o Senhor Deus ou com o justo do Senhor Deus e depois querer mudar da forma como você acha, pensa ou imagina. Não adianta você quebrar a aliança com o Senhor e ainda querer o resultado, a boa promessa daquela aliança. Então cabe a cada um de nós examinar as nossas obras, nossos frutos, para que possamos verdadeiramente ser igreja e sal e luz do nosso Senhor Jesus em mais diversas áreas e setores de nossas vidas. Não podemos quebrar o voto em hipótese nenhuma. Vamos aqui ao último livro a estar sendo ministrado nessa madrugada, que será uma palavra do Senhor nosso Deus para todos nós. O Maxwell Eric de Barão de Cocais, Minas Gerais, seja muito bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E o último livro a ser ministrado nessa madrugada é o livro de 2 Coríntios, que possui 13 capítulos. Livro de 2 Coríntios, que possui 13 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet. Então deixe aí o seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado para estar interagindo conosco e tirando suas dúvidas. Aguarde até 1h12 da madrugada. Livro de 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, é uma meditação do coração do Senhor nosso Deus para todos nós. 2 Coríntios, capítulo 11. Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E é isso que nós estamos fazendo aqui, verdadeiramente, dando continuidade à igreja por cartas dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, levando a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça a todos aqueles que precisam e necessitam, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, restaurando, libertando e renovando cada corpo, alma, espírito e coração dos que estão buscando ao Senhor Deus durante a madrugada junto conosco, e que através do cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas através de nós, eles recebam a cura, proteção e purificação para bendizer e exaltar ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 21 ao versículo 27. Ingloriamente eu confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 11 aqui do livro de 2 Coríntios é muito forte para quando chegar qualquer um e falar: que isso, irmão, você tem que fazer isso aí no secreto.
principalmente no que se refere ao nosso líder. Toda vez que a gente traz aqui o histórico do nosso líder, aparece um que parece estar sendo enviado por Deus, mas está com a obra de Satanás ali ajudando, tentando ajudar a obra de Satanás e atrapalhando a obra do Senhor nosso Deus. Porque o apóstolo Paulo se posicionou trazendo todo o seu histórico de tudo aquilo que ele havia feito e sofrido por causa da palavra do Senhor, do evangelho do Senhor, da justiça do Senhor. Então o líder tem que mostrar esse histórico para o povo. Porque ele já começa aqui, como é que o povo vai imitar o líder se ele não sabe o que o líder faz? Ou pior, se o líder não faz nada. Então vamos examinar sempre como está escrito, parar com essa falsa aparência de simplicidade, de humildade, que ela não só não te leva à salvação, como pode vir fazer você a perder ela. Isso aí Jesus foi bem claro lá em Mateus capítulo 23, versículo 15, que aquele que é doutrinado por alguém que não está segundo a verdade do Senhor é castigado 2 vezes mais do que o líder. Então examine a palavra do Senhor Deus, as escrituras sagradas, e se libertem dessa falsa religiosidade que está aí cada vez mais dominando as pessoas. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas o versículo anterior afirma que é necessário você guardar as palavras e os ensinamentos do Senhor Jesus para verdadeiramente serem seus discípulos. Aí conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7 e 17. Exatamente. Você tem que imitar a fé, a obra do seu líder. Hebreus capítulo 13. Hebreus 13, 7 e 17. Exatamente. Você tem que imitar as obras e a fé do seu líder. Você tem que imitar ele. Exatamente. Se ele não faz nada, ou se só faz coisa ruim, fala que é pecador e imperfeito, então é melhor você trocar de líder. E o Silvio Ribeiro, de Salvador, Bahia, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do Senhor Jesus. Escolha aí agora o seu número de 1 a 7 para estar recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus ao seu coração. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, se você escolheu o número 5. O Gabriel, de Pernambuco, seja muito bem-vindo também com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Isso aí, abençoados. Parabéns. Todos vocês que estão falando aí a sua cidade, o seu estado, o seu município, vocês estão participando espiritualmente, vocês estão interagindo com a palavra de Deus, com a obra de Deus. Independente do nosso Deus, ele não é religioso. Exatamente. Você está participando, porque o culto você tem que participar, o culto você tem que fazer ele. Exatamente. Aqui você está participando, fazendo também a live conosco. Exatamente, glórias ao nosso Senhor Jesus. Se de 1 a 7 você escolheu o número, glórias ao nosso Senhor Deus, 6, vai meditar em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1 e único. 3 João, capítulo 1 e único. Se você escolheu o número 7, não sei onde foi parar. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1 e único. 3 João, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 4. O Bruno Alves, de Formosa, Goiás, seja muito bem-vindo também com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Se você escolheu o número 3, vai meditar em 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo... perdão, gente, fiz confusão aqui porque quando caiu o 7, ó. Recapitulando. Quem escolheu o número 7 é 3 João, capítulo 1 e único. Quem escolheu o número 7, 3 João, capítulo 1 e único. Quem escolheu o número 4... Já achei. Quem escolheu o número 4, 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13, para quem escolheu o número 4. E se você escolheu o número 3, é o livro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, se você escolheu o número 3. E se você escolheu o número 2, Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2, se você escolheu o número 2. E se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, se você escolheu o número 1. E eu vou, antes de estar respondendo vocês nos comentários, eu vou estar fazendo agora um convite para todos aqueles que querem reconhecer ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida. Declara aí agora nos comentários, confesse ele em público. Escreva o seguinte: coloque o seu nome. Eu confesso e reconheço
o Senhor Jesus Cristo como o meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos, leia em voz alta o livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Quem não tiver acesso a uma Bíblia, então não conseguir buscar, está escrito o seguinte: Palavra do Senhor Jesus Cristo. Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E logo em seguida de fazer essa leitura em voz alta, você faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e o meu fardo, que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo, que é suave e leve, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permaneço no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, e o meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Jesus. Lembrando que em algumas redes sociais essa live vai ficar salva. Você vai poder voltar, seguir passo a passo e confessar e reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. E lembre-se de voltar e confessar Ele publicamente. Mateus capítulo 10. Aquele que confessar publicamente diante dos homens também será, o Senhor Jesus também irá confessá-lo diante do Pai e dos seus anjos. Mas aquele que o negar também será negado diante do Pai e dos seus anjos. Palavra do próprio Senhor Jesus. Isso está Exatamente. escrito, tá? Exatamente. Senhor, todos muito bem-vindos, capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E tudo para a Amazônia, glória ao Senhor Deus. Lembre-se de deixar no comentário seu primeiro nome, sua cidade, seu estado, para estar interagindo conosco. Como Rony, de São Luís, Maranhão, que havia feito uma pergunta. Quando você diz que a igreja virtual é mais eficiente em qual sentido? Em diversos sentidos. Vou deixar no sacerdote falar. Bom, primeiramente, que o Senhor Jesus falou para nós ide e pregai a palavra dele. Exatamente. Pronto. A nossa igreja virtual, em qualquer lugar do mundo, onde tiver um sinal de internet, tiver um aparelho celular, ela está lá, levando a palavra literalmente como está escrito. Porque nós ministramos a palavra de Deus como está escrito. Glória sem acrescentar e sem omitir nada. E a pessoa pode trazer a presença do Senhor Deus aonde quer que ela esteja, se ela estiver dentro do veículo, se ela estiver dentro do hospital, se ela estiver na sua própria casa, se ela estiver na sua empresa, na sua firma, ela pode realmente falar trazer a presença de Deus, porque a presença do Senhor Deus vai aonde a palavra dele está sendo pronunciada literalmente como está escrito, tá bom? Exatamente. Isso aí já nos faz mais eficientes, tá bom? Glória ao Senhor Mas Jesus. tem muito mais coisa ainda, tá bom? Um outro motivo, ajudar o próximo. Para a pessoa ir até um templo físico para poder receber ajuda é muito mais difícil do que a pessoa receber ajuda diretamente em casa. E como é possível ela receber ajuda diretamente em casa? Porque através da internet ela consegue se comunicar com aquele que pode ter recursos e condições para o ajudar. Como aí nós temos aí verdadeiramente a inauguração dos templos físicos e também temos aí os trabalhos sociais para que todos vocês possam Nós estar vamos verdadeiramente. ter obreiros, office boy de motoqueiro, Exatamente. entregando recursos para cada um na sua casa. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Então nós vamos vamos entrar na cidade contratando todos os motoqueiros, toda essa gente que trabalha, Exatamente, fazendo entregador. todos entregadores, todos eles vão estar trabalhando conosco para poder ser uma igreja móvel, tá bom? Glórias ao nosso Senhor Jesus. Todo mundo recebendo salário, Muitíssimamente. ninguém trabalhando de graça, que Deus não precisa que ninguém trabalhe de graça para ele, tá bom, meu senhor? Lucas capítulo 10, versículo 7. Todo obreiro é digno do seu salário. E o Lucas de Portugal, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muitíssima
gratidão pela presença de todos vocês aqui. Podem interagindo conosco, deixando nos comentários seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado. Já teve gente da Itália também, para mais uma glória no Senhor Jesus. Não se esqueçam de verdadeiramente entrar em contato conosco no privado, levar os nossos tempos físicos na sua região, exatamente, para que verdadeiramente o Senhor nosso Deus possa estar alcançando cada vez mais e mais vidas através da sua palavra, da sua igreja viva, que se movimenta, que produz frutos para mais uma glória do nosso Senhor Deus. Viu aí, ó? Então, por esse motivo, esse é um dos motivos que faz a gente mais eficiente. E o detalhe, né? Aonde tiver a palavra dele, ainda que nós estamos ausentes quanto ao corpo, com a pessoa que está lá nos ouvindo, mas estamos juntos no mesmo espírito, porque nós que estamos verdadeiramente ministrando a palavra para ela. Glória ao Senhor Jesus. Então, quer dizer, a palavra está entrando na casa dela não porque ela botou a mão na Bíblia Sagrada e pensou, não. Porque ela está ouvindo a palavra de Deus. Como foi ministrado logo no início da live, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. O Senhor Jesus está à porta e bate. Aquele que ouvir a sua palavra e abrir, ele entrará e ceará com ele. E se ela estiver interagindo conosco, ela recebe ainda 3 capítulos da Bíblia Sagrada. No mínimo. Para ela poder meditar na casa dela, para ela mesmo. Olha, é só ela escolher um número que ela vai receber 3 capítulos da Bíblia Sagrada. Glória ao Senhor Jesus. Aí você me diz em qual a igreja do tempo físico que ela vai encontrar isso. A Jaia de Curitiba, seja muito bem-vindo, capaz e graça da igreja do nosso Senhor Jesus, perguntou: vocês acreditam na volta de Jesus ou acreditam que ele já voltou igual aos presbitera? Vai. Exatamente. Olha só, abençoado. Ele lá ainda pensa que o Senhor Jesus voltou uma vez só e vai voltar de novo. Mas eu estou afirmando para você, o Senhor Jesus já veio 2 vezes. Agora ele vai vir a terceira. A terceira ele vai arrebatar a igreja dele. E a igreja que vai ser arrebatada não quer dizer que ela está salva não, tá bom? Exatamente, vai ser arrebatada para juízo. O Senhor Jesus tem 2 coisas lá esperando para poder entregar a cada um. Só vai entregar uma só. O Senhor Jesus tem uma prisão eterna esperando e uma vida eterna livre esperando. Todos os 2 é vida eterna. Só que um é preso eternamente e o outro é livre eternamente. Aquela igreja que foi arrebatada, ela vai para o juízo, tá bom? Isso está onde? Está em Marcos capítulo 9 e Mateus capítulo 25, de 31 ao 46, tá bom? Está escrito com todas as letras lá. Bom, então o Senhor Jesus já veio 2 vezes já. Agora ele vai vir a terceira para arrebatar a igreja para poder levar a juízo aqui arrebatada. Exatamente. E para a gente estar respondendo sua pergunta, tirando suas dúvidas, deixe seu primeiro nome, sua cidade, seu estado aí nos comentários para mais uma glória no nosso Deus. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais. Para mais participam, que isso é bom para vocês espiritualmente, porque tem algo que vocês não sabem. O importante é vocês invocar o nome do Senhor. Orar é até um bate-papo, tudo bem, mas para invocar o nome dele, você tem que estar interagindo. Você conosco, você pode invocar o nome do Senhor. Senhor, eu participei lá da sua live, eu participei lá da ministração da tua palavra de Deus. Gente, ó, tem ministração da palavra de Deus, tem pregação e tem o culto. O culto, você sabe que nós estamos dando 100 milhões de reais para quem sabe fazer o culto. Exatamente. E até agora não apareceu nenhuma igreja para fazer. Eu sei fazer o culto, eu vou receber os 100 milhões de reais. Não apareceu ninguém, tá bom? E o Rony aqui comentou, 2 vezes não. A Bíblia fala de 2 vindas, não de 3. Aqui a gente tá falando, ele vai vir pela terceira. Ele vai vir pela terceira vez. Ele já veio 2 já. E vai vir a terceira. A terceira para levar aquela que for arrebatada a juízo. Exatamente. E a outra que ficar do lado, que terão 2, um será levado, o outro vai ficar. Esse aí que vai ficar não tem juízo mesmo, já era. Exatamente, por isso que é buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Isso aí. Exatamente, tudo para mais agora, Senhor então Jesus. Vão participando, chamam mais gente, divulga essa obra para os outros municípios também, divulga essas obras para os outros estados também, que conosco você tem essa vantagem. Você se torna um missionário sentado no seu sofá. Olha só, você se torna um missionário sentado no banco do teu carro. Exatamente. Você se torna um missionário no hospital. Você se torna um missionário sentado na tua empresa. Glória olha só, por esse motivo, as igrejas virtuais elas são muito mais eficientes. Nós estamos abrindo igreja física, mas essa não vai parar nunca, tá bom? Porque essa é gigantesca a obra. Tudo para mais agora, Senhor Jesus. E aqui vamos ajuntar, tá? E aqui avisando já o Wilson José, que sequer se apresentou aqui como isso deve ser feito, mas foi fazer uma acusação gravíssima. Comentou, desculpa, mas isso se chama heresia. Em primeiro ponto, nesse momento, não é desculpa que
você pede, você deve pedir perdão e não a nós, pois você está afirmando que a palavra do próprio Deus é heresia. Porque basta fazer uma matemática, pois lembrando que a Bíblia Sagrada é números. Antes de letras, de cores, ela é número. É números, é desde exata. o princípio. Exatamente. E aí vamos fazer aqui a conta? O Senhor Jesus veio a primeira vez através de Maria. Isso. E aí logo depois ele foi o quê? Para a cruz. Morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Voltou de novo. Voltou de novo, Voltou segunda de vez. novo e a igreja dele tá lá em Mateus 27. Ressuscitou. Exatamente. Ressuscitou. Tá lá em Mateus capítulo 27. E aí ele foi. Aí ele falou que ele vai voltar a terceira vez. Exatamente. E a terceira vez ele vai voltar na nuvem junto com os seus anjos. E aí, onde ele vai arrebatar aquela que vai para juízo. Exatamente. E outra já vai ficar já para comida mesmo dos animais. Exatamente. Tá bom? E eu agradeci Tá aí, imensamente ó, a presença tudo bem de todos explicadinho. aqui. Glória ao nosso Senhor Jesus. Se ajunta a nós, estamos aqui para poder juntar as igrejas, não viemos aqui para poder separar. Exatamente. Ninguém trouxe nada para essa vida e ninguém vai levar nada. E ninguém é propriedade de ninguém. O Senhor Jesus é que é o dono de todos, tá bom? Exatamente. Pois lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes ou dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Então leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, E versículo 25. guardando todos, vocês guardando todo Comprovante. o comprovante. Guarde o comprovante que vocês vão se surpreender quando nós abrimos o tempo, você chegar lá assim, ó, Exatamente. eu dizimei 10 centavos, tá aqui, você vai se surpreender, tá bom? Glórias ao nosso Senhor Jesus. Examine lá, Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Dependendo da rede social, você vai poder voltar para examinar versículo por versículo e você encontra as informações para ofertar ou dizimar, independente do valor, na descrição da live, no caso dessa rede social aqui. Nas outras você vai encontrar o vídeo fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima e pode entrar em contato diretamente conosco também no privado para estar tirando as suas dúvidas para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aí o Ajay de Curitiba perguntou: se nós corremos risco de ir para o inferno, não seria melhor abdicar de ter filhos? Quer dizer, exterminar a humanidade? Não dá certo porque sempre um vai quebrar essa regra aí. Porque se uma coisa que a gente sabe que a humanidade é muito capaz e consegue fazer, que é uma beleza, é desobedecer. Qualquer regra, ela quer desobedecer. Tanto é que já criaram até o ditadinho: regra foi feita para ser quebrada. Não foi, senão não era regra. Então vamos examinar com muita cuidado. E o Rony ali comentou: essa é a interpretação do sacerdote. Não, não. Tá escrito. Tá literalmente escrito sobre o que ele está falando na interpretação, sobre o negócio da igreja, do Senhor Jesus ter voltado Exatamente. pela terceira vez. Gente, eu estou te falando onde é que está escrito. E falando você passo a passo. Ó. Primeira vez, ele veio no útero de Maria. Pronto. A segunda vez foi quando ele foi na pedra lá, ficou lá no túmulo lá, ó, pronto. Exatamente. No túmulo do político. A terceira é que ele vai vir através da nuvem, gente. 3 vezes, gente. Não tem mais não. E detalhe, ainda eu vou colocar você como é matemática, ó, olha só. Vai fazer 3.000 anos, tá bom? Exatamente. E o Jason perdeu sua oportunidade de falar, já que você, além de não ter se apresentado, você começou a atacar e fazer afirmações infundadas sobre a gente. Então vamos lembrar que todos aqueles que querem interagir, querem participar e tirar suas dúvidas, façam com educação, deixando seu primeiro nome, sua cidade, seu estado, para estar interagindo E conosco. eu estou oferecendo 200 milhões de reais se mostrar que eu estou mentindo. Com Ó, base na Bíblia Sagrada. vê se alguém faz isso. E Exatamente. aqueles que querem oração, explica aí. Aqueles que querem oração, o sacerdote vai explicar. Bom, todos vocês que querem oração, sabe que a oração, ela tem que ser mais de 1 hora. Isso eu faço com tranquilidade, Glória tá? a Deus. Tranquilidade. No mínimo é mais de 2 horas. Glória Então, a Deus. vocês precisam de verdadeiramente de sacerdotes, de pessoas que têm esse processo de oração. Porque a oração, quando no culto na igreja, o culto às vezes leva 2 horas. E não é 1 hora de oração, nem 5 minutos de oração existe. Então vocês não estão protegidos. Se inscrevam aí e pronto. Se inscrevam, comece a seguir a igreja, faça a sua obra chamando outras pessoas, para o quê? Para que haja verdadeiramente nós estarmos interagindo, eu e você. Você vai fazendo a obra pelo Senhor e eu falo, Senhor, todos aqueles que são fiéis que estão fazendo a sua obra,
Quem estão fazendo a obra? Aquele que está divulgando a palavra, está divulgando. Exatamente. Muita gente acha que o nosso Deus é mercenário, só está de olho em oferta e dízimo. Não, ó, a alma é muito mais importante do que a oferta e o dízimo, tá bom? Com certeza, tudo para mais honra e glória ao Senhor Jesus. Então eu aguardo vocês também 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @MillerOfertaDin. Nessa rede social você encontra na descrição da live também o meu canal, com as informações, com o link e horário das lives também, para mais honra e glória ao Senhor Jesus. E lá eu interajo durante toda a live com vocês e tiro suas dúvidas para mais honra e glória ao Senhor Jesus. Exatamente, já passou da hora. E eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24, supostamente, né, da madrugada, aqui na Igrejas Benditas. E entre em contato com as autoridades políticas da sua região, falem para eles entrarem em contato conosco, para levarem um de nossos templos físicos para a sua região, que trabalha com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Que o obreiro recebe o salário, os necessitados têm acesso aos recursos e condições, e todos têm a oportunidade de ser muito abençoados e se tornar um canal instrumento de bênçãos na mão do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Entre em contato conosco no privado. Aguardo vocês nas próximas lives e uma muitíssimo amém.